Eu tinha preparado um discurso para vos fazer, mas depois da intensidade destas últimas horas, já aqui vividas, eu tenho que vos pedir desculpa pela longa espera de umas horas que a comunidade, nos seus representantes mais qualificados, não mereciam. Mas eu tinha que fazer uma escolha difícil, compreenderão que difícil. Tendo chegado já com um ligeiro atraso, por causa de um desvio na vinda da praia, devido a uma manobra em curso no Oceano Atlântico, manobra militar, que nos fez ter de deslocar a rota ligeiramente, agravei esse atraso ao fazer uma escolha. Cheguei ao aeroporto e no aeroporto tinha de escolher entre precipitar-me nos vossos braços ou percorrer 2 horas e 15 minutos no estribo de um automóvel para corresponder às expectativas, penso eu, de muitas e muitos guineenses que em qualquer caso se reuniriam para saudar o Presidente da República Portuguesa, mas que teriam uma alegria reforçada vendo-o e podendo contactar mais diretamente com ele. E eu aí, como às vezes acontece quando estamos em família, eu decidi sacrificar a família próxima, tem sido isso o meu mandato primeiro e o meu começo de mandato segundo, em benefício da família mais ampla. Foi isso que eu fiz. E, portanto, depois de ter conseguido quebrar a rigidez do protocolo com uma aproximação das populações, encontrei essa fórmula de compromisso que se revelou uma fórmula longa, mas muito gratificante, porque permitia ser visto e ver, não causar problemas ao protocolo considerados intoleráveis, ainda que a chefe de protocolo de 10 em 10 minutos me viesse dizer que o cortejo ia muito devagar, ao que eu respondia, mas acelera, porque eu não caio do estribo. E o que é facto é que penso que fiz a diferença para uns milhares de guineenses. E era isso que importava para Portugal. E por isso, as compatriotas e os compatriotas me perdoarão por essa longa espera que eu acho que tem justificação. Passo a dizer-vos da gratidão que vos é devida. Eu conheço a Guiné-Bissau há umas décadas. Aqui estive no lançamento, no pré-lançamento da Escola de Bissau, quando ainda era para ser uma escola a meias da Faculdade de Direito de Lisboa e da Faculdade de Direito de Coimbra. Depois, Coimbra não pôde integrar-se no projeto, ficou Lisboa a apoiar o projeto. Tudo isto aconteceu ainda antes da última visita de Estado de um presidente português, o presidente Mário Soares, em 1989, e antes do arranque da faculdade em 1988, e depois, a vários títulos académicos ou político ou partidários, aqui vim em regimes diferentes, com chefes de Estado diferentes, com situações económicas e sociais diferentes, e houve um denominador comum, que foi, para além da amizade fraternal entre o povo guineense e o povo português, a capacidade de resistência, de afirmação, a coragem e a determinação de portugueses e luso-guineenses ao longo destas décadas. Foram gerações diferentes que eu conheci, umas mais antigas e agora encontro outras mais recentes. Como aqui foi sublinhado pelo vosso porta-voz, em áreas muito diversas. Vão
da educação à saúde, da atividade empresarial às organizações não governamentais, do relacionamento bilateral ao relacionamento multilateral, mas em que Portugal está presente. E essas várias gerações, essas várias atividades têm contribuído de modo excepcional para a nossa presença aqui. E para nunca deixar esmorecer uma amizade fraternal. Porque ela existe. Ela existe. Nós sabíamos que existia pela comunidade guineense que trabalha em Portugal e que cultiva essa mesma fraternidade. Mas é muito emocionante, como eu disse, uma outra rádio que me interrogava no percurso e uma outra televisão, é muito emocionante, para além do acolhimento caloroso que sabemos que se poderia justificar com outro país irmão na língua, ou com outro chefe de Estado de país irmão na língua, ou encontrar referências múltiplas expressas a Portugal e aos portugueses. Espontâneas, para além daquilo que é próprio destas manifestações e que tem alguma preparação coletiva, havia depois traços espontâneos, uma camisola que se atirava e que eu devolvia, uma referência àquilo que toca em Portugal. Pode ser um jogador de futebol, pode ser um clube, pode ser outra referência específica, por exemplo, de antigos combatentes ou de filhos de antigos combatentes, ou outra referência específica a um lugar em Portugal ou uma relação com Portugal. E isto ir pontuando com um lado mais humano e mais intimista o percurso feito. O que quer dizer, eu disse isso quando perguntavam o que é que pensa disto. Eu penso que 31 anos foram muitos anos, foram anos demais, de espera, mas penso que é um agradecimento a Portugal, também por aquilo que os portugueses e os luso-descendentes, luso-guineenses, aqui têm feito. É uma forma de exprimir esse reconhecimento. E esse reconhecimento vai diretamente para vós, pelo vosso passado, pelo vosso presente e pela vossa aposta no futuro. Nós sabemos como as relações humanas são fortíssimas. Nós sabemos o entrosamento que naturalmente existe, mas é preciso construí-lo todos os dias e nós sabemos como essa construção é uma construção que exige muito esforço, muita persistência, muito amor, muita devoção. E por isso, há pouco, se falava na história de cada uma e de cada um. Eu conheci a lista por antecipação. Sei os vossos trabalhos atuais, imagino a vossa vida. Imagino a vossa vida. Porque neste domínio a África é muito especial. Ou se ama ou não se ama. Eu sou daqueles que amam há muitas décadas. Pude amar outras Áfricas há muitas décadas, mas também fiquei a amar a Guiné-Bissau, em mais modesto, pelos múltiplos contactos que aqui tive. Os mais inesperados. Eu conto-vos só um, talvez o mais original, num dia em que passei, líder da oposição, para estreitar relacionamentos improváveis com um partido de outra área ideológica, mas que se tornaram prováveis por uma ligação, como aquelas ligações humanas que tantas vezes connosco existem,
E abro a rádio, ou alguém abre a rádio, e estava o líder de oposição ao poder de então a fazer uma longa arenga contra a minha vinda. Eu achei curioso, perguntei onde é que era a sede desse partido, fui para lá e fiquei à espera que terminasse o comício e que o líder regressasse à sede. E recebi-o ali, sozinho, com umas cadeiras e uma mesa, para lhe perguntar se ele queria ou não agora falar comigo um pouco sobre Portugal e a Guiné-Bissau. E ficámos muito bem. Correu muito bem a conversa. O que significa que há, e conhecem muito melhor do que eu, há um campo único em que as relações humanas são insubstituíveis. Delas nasce a cooperação aqui referida e que vai conhecer um salto na educação, o que é bom, finalmente, a escola portuguesa. E vai continuar a conhecer apoio na saúde, numa situação difícil para todos, mas também para a Guiné-Bissau. Mas que conta, certamente, com um impulso no domínio económico e financeiro. E noutros domínios sociais. Há um mundo de coisas a fazer. E temos de as fazer em conjunto. E temos de as fazer para além das circunstâncias de cada instante. A nossa relação, a nossa amizade, a nossa cumplicidade, a nossa fraternidade é duradoura. Não depende de quem é o presidente português ou o presidente guineense, de quem é o governo português ou o governo guineense, de quem é quem em cada momento histórico. Nós somos apenas protagonistas por um prazo limitado de uma relação muito mais profunda e muito mais longa. Temos de dar o nosso melhor para que essa relação se aprofunde e tenha mais futuro do que presente e do que passado. E é possível. E é possível. E é desejável. E é fundamental. Eu senti um orgulho grande ao ter à espera no aeroporto embaixadores dos mais importantes países da União Europeia. Não é muito frequente. Não sei se aqui é, mas em visitas de Estado e oficiais que tenho tido, encontros depois, se há uma reunião com o corpo diplomático. Coisa difícil nestes tempos de pandemia. Pois ali estavam. A exprimir a sua solidariedade, em particular europeia, mas não só europeia, também lusófona. E mais do que isso, ali estavam a reconhecer a importância desta visita. E é verdadeiramente importante, não por sermos nós os protagonistas, mas por aquilo que está em causa. E aquilo que está em causa é que estamos todos a defrontar um desafio terrível que se chama pandemia. E esse é o primeiro desafio que Portugal está a tentar vencer e que importa que a Guiné-Bissau possa vencer. O que pudermos fazer em conjunto, iremos fazer em conjunto. Pressionando a COVAX para que disponibilize as vacinas mais depressa do que devagar, acompanhando sanitariamente aquilo que cá se faz, na formação, noutras formas de apoio. Este é um desafio essencial, porque dele depende o próprio desafio económico e social. Nós hoje em Portugal recebemos os primeiros turistas, aos milhares, depois de meses muito difíceis, depois de uma abertura nas últimas semanas. E nós sabemos o que experimentamos de alegria por vermos a nossa economia a renascer em setores em que tinha ficado reduzida a zero.
na hotelaria, numa parte considerável da restauração, em muitos setores do pequeno e médio comércio, em serviços. E como de repente há nesse renascer um futuro que começa a chegar mais depressa. Queremos o mesmo também aqui na Guiné-Bissau. Que esse futuro económico, financeiro e social chegue ainda mais depressa, porque mais depressa é ultrapassada a pandemia. E nesse futuro queremos ter um papel a desempenhar em cooperação fraternal com os nossos irmãos guineenses. Já temos hoje, em setores tão importantes e aqui mencionados, da economia e das finanças, mas podemos ter mais. E iremos ter mais. E sabemos que há lugar para o futuro de muitos outros, mas que o nosso contributo é um contributo específico que, à sua maneira, faz a diferença. E podemos e devemos fazer a diferença. E esse é o grande desafio que vai arrancar à saída da pandemia, na sequência do tempo que estamos hoje a viver. É verdade que esteve aqui o Presidente Cavaco Silva na Cimeira de Bissau e que isso foi, na altura, muito registado e louvado. Mas é evidente que o estreitamento das relações bilaterais e o simbolismo da troca de visitas de um chefe de Estado e do outro, no espaço de 6 meses, significa a vontade de ir mais além. Eu tive essa noção quando recebi o presidente guineense em outubro, quando vi depois a celebração daquilo que é um verdadeiro plano estratégico de cooperação a nível governamental. E agora, quando concretizei, logo que pude, a vinda a Bissau. E logo que pude, por causa da pandemia em Portugal, e logo que pude, entendendo que haveria condição para realizar essa visita no tempo adequado, no tempo guineense. Dizia a senhora Ministra de Estado dos Negócios Estrangeiros que esta era a 10ª visita num ano de funções presidenciais. E depois acrescentou, mas tenho a impressão que a mais calorosa. E dizia isso no começo das 2 horas e 15 ou 20 minutos. E no fim, ao chegar aqui, disse, não é penso, já começou por ser a mais calorosa. É evidente que a visita continua amanhã. Haverá momentos simbólicos, próprios da homenagem que devemos a quem a merece, e merecem-na igualmente aqueles que tiveram de viver em conjunto uma experiência que foi uma experiência difícil e complexa, mas de que se faz a história de 2 povos e de 2 pátrias. Faz também dessas experiências. Terei naturalmente os contactos institucionais mais importantes, num clima que quero o mais plural possível, que nós, portugueses, somos plurais. Isso explica por que razão eu fiz questão de aparecer pessoalmente a uma reunião em Belém, em que eram recebidos manifestantes reticentes quanto à minha vinda, para lhes explicar muito fraternalmente a razão de ser dessa visita. E penso que fiz bem. E amanhã, na minha ausência, serão recebidos outros manifestantes por representantes da Presidência da República
Porque o pluralismo é isso. É como o pluralismo na Assembleia, onde eu vou ter a oportunidade de encontrar representantes das várias formações da opinião política e da expressão política da vida guineense. Portugal quer verdadeiramente abraçar todos os guineenses. Começou por abraçar, hoje, o presidente português, os guineenses de Bissau, que quiseram estar junto dele ou perto dele para saudarem Portugal. Continua amanhã na saudação das autoridades, começando pelo Presidente da República da Guiné-Bissau e continuando pelo Presidente do Parlamento e parlamentares e pelo Primeiro-Ministro. Iremos estar na abertura de uma nova instalação da RTP África, aqui em Bissau, com a alegria de termos à frente dessa delegação um guineense, o que é um motivo de orgulho e de júbilo acrescido. Não é ainda aquilo que, passada a pandemia, será possível fazer. E há de ser feito. Que é ir até às atividades económicas e sociais, ir até às estruturas sanitárias, ir até ao contacto escolar. Portanto, ir mais longe em termos de futuro. Mas é um recomeço bilateral de conversa em termos de visitas de chefe de Estado. Com esta vantagem, aqui a conversa na Guiné-Bissau, um pouco como por todo o mundo, na comunidade de países que falam a língua oficial portuguesa, é uma conversa que pode aparentemente interromper-se durante uns instantes e depois recomeça no ponto em que estava, como se não tivesse havido interrupção. É natural. É essa a empatia que nos caracteriza e caracteriza, no caso vertente, os nossos irmãos guineenses. Aquilo que quero pedir-vos, depois de vos ter agradecido anos e, em muitos casos, décadas de dedicação a esta terra e a este povo, que é uma maneira de se dedicarem à nossa terra e ao nosso povo, queria que fossem ainda melhores no futuro do que no presente e no passado. Eu costumo dizer, muitas vezes, com alguma crítica daqueles nossos compatriotas que são sempre muito pessimistas e têm uma autoestima que às vezes vai abaixo, que nós, quando somos muito bons, somos os melhores dos melhores. Ou pelo menos dos melhores dos melhores. Mas somos mesmo. Senão não tínhamos o Secretário-Geral das Nações Unidas. Porque para isso foi necessário haver o consenso entre americanos, russos, chineses, franceses e britânicos, antes de haver depois a aclamação da Assembleia Geral das Nações Unidas. Não era fácil e não é fácil. Espero que volte a haver na reeleição do engenheiro António Guterres. Se não fôssemos isso, não tínhamos quem lidera a Organização Internacional das Migrações. Se não fosse isso, não tínhamos quem tem tido tantas responsabilidades na União Europeia, na presidência europeia, neste caso a presidência do Conselho da União Europeia, durante este semestre, em que conseguimos fazer o possível e o impossível numa presença em pandemia para realizar cimeiras
presenciais, para desbloquearmos a lei do clima, para avançarmos no domínio dos fundos europeus, essenciais para os próximos anos. Somos verdadeiramente muito bons. Sois verdadeiramente muito bons. E isso é um motivo de orgulho para o Presidente da República Portuguesa. Aquilo que mais me orgulha é o ser presidente de um povo assim. E então, quando eu posso dizer isto, não no território físico de Portugal, mas no nosso território espiritual e longe do território físico, vendo portugueses de mãos dadas com irmãos na língua, na cultura, em tanto percurso vivido em comum, aí eu sinto-me muito e muito orgulhoso. Viva a Guiné-Bissau, viva Portugal!